Você fala de live, cara, eu fiz uma live de 11 horas lá no Vilela, junto com a galera criacionista. Ah, entendeu? eu lembro. Bati o Com recorde. Pirula. Pirula, Eu lembro. isso aí, 11 horas. 11 horas, cara? Passamos a noite inteira, eu fui chegar em casa às 7 horas da manhã. Ah, ela atravessou a noite? Atravessou a noite. Nossa. Começamos às 7, terminou das 7 às 6. Eu fico curioso assim, o watch time dessa live, esses dados, né? 11 horas. Será que alguém assistiu 11 horas? Assistiu, tinha 40 mil pessoas. Durante as 11 horas. Durante as 11 horas? Não caiu o negócio, só foi cair no finalzinho, lá pra 20 e poucas mil. Ah, essa de criacionismo deve ser interessante. Super. Você era o criacionista? Eu? O nível do criacionista é o seguinte, cara. Existe ainda dinossauro vivo e tem dragão puxando carroça lá na China. É complicado. É só um pequeno spoiler. O resto assistam lá. Vamos lá dar moral, cara. Fiquei 11 horas lá. Assistam todo mundo. Parabéns, cara. Cai bom pra dormir, ó. Você coloca lá, ó. Em vez de assistir o Império do Chimpanzé, assiste a live de 11 horas do criacionismo. Mas eu não briguei, não. Aliás, nem deixaram eu falar. Alguém brigou? Ah, a galera briga, né? Ah, briga? Briga. Ah, mas briga faz parte do show, né? Mas eu não, porque nem falar, deixar. Na hora que eu começava a falar de vulcão, que a galera não gosta de vulcão, porque vulcão refuta terra plana, criacionismo, não sei o quê, terra jovem, tudo vulcão, uma coisa só, vulcão. Aí eu comecei a falar de vulcão, os caras até se olharam assim, e ferrou. Não deixava mais eu falar de vulcão. Aí. Eu vou assistir também. Eu vou assistir, eu vou olhar. Põe lá, você põe lá vou ver como foi a dinâmica. Aí depois você fala quantos dias você demorou pra assistir. 11 horas dá alguns meses aí, hein, de soninho bom, hein? O universo pode ser imenso, mas para ter vida, você precisa ter, primeiro, né? É uma quantidade imensa de variáveis que a gente nem sabe quais são todas as variáveis ainda. Outra coisa, como que a vida surgiu na Terra? A gente também não sabe direito ainda. Tem várias ideias, hipóteses e tudo mais, né? Pois eu até quero saber qual daquelas ideias de como a vida surgiu aqui, que você... Panspermia, ou que foi o famoso experimento lá do... Sopão do Haldane. Isso, o sopão com raio e tudo mais. E... Fora isso, né? Tem que ser um planeta rochoso, tem que orbitar uma estrela parecida com o Sol, tem que orbitar na distância correta, tem que ter uma lua grande igual a nossa lua. A lua tem que ter tido campo magnético num período exato. Ela não pode ter sido nem um pouco antes nem depois, senão a vida não existir. Isso. Tem que ter batido um asteroide aqui para ter acabado com os dinossauros, senão o mamífero não tinha surgido. E se o asteroide tivesse errado? Isso aí foi de menos, é. E se o asteroide tivesse errado, será que o mamífero teria tido a chance? É verdade. De reinar, né? Vamos dizer assim, né? Não, talvez sim, se tivesse... Existe um cálculo de que as espécies não ficam mais do que 500 milhões de anos, né? A duração delas no planeta Terra. Então, talvez, quando desse os 500 milhões de anos, os dinossauros saíssem mas será que e aí os não mamíferos chegassem. Será que não ia ser muito tarde? Ou muito cedo? Então, é tanta... Isso, ó, que nós falamos aqui, deu umas 10, 15 variáveis. E não é nem o começo, cara. Porque aí tem que... Para geologia, tem que ter vulcanismo. Tem que ser vulcanismo no momento certo. Porque sem vulcanismo, você não monta a atmosfera. Se for muito vulcanismo, vira Vênus, entendeu? Sim. Se for dependendo da distância também, fica mais frio, mais quente, tem tudo isso. Se for pouco vulcanismo, como foi Marte, não cria atmosfera, então não mantém a atmosfera. Cara, então começa a ter tanta coisa. Mas na imensidão do universo, às vezes em outro lugar, talvez alguma coisinha... Cara, eu achei que você era mó... Não sou, eu não sou. Tem vida em tudo que... Eu achei até que você já tinha falado com o ET e o caramba, que você ia me dar umas informações quentes aqui, uns fake news verdadeiros. E falar, não, Júlio, realmente, uma vez tal, o ET de Varginha existe e ele se comunicou. Não sabia que você tinha essa posição. Por causa disso, cara, por causa de ter... Agora, vida pra mim tem, com certeza. Simples. Vida microbiana, simples, tá espalhado. Agora, uma vida complexa, sim, é muita coisa que tem que ter acontecendo ao mesmo tempo. E aí o pessoal fala, mas o universo é infinito. Cara, o universo pode ser infinito, que seja, a gente nem sabe, mas que seja. Mas as condições para ter vida não são. Elas são finitas. Mas vida no conceito... que a gente conhece. Ah, sim. Tu entendeu? É que a gente tem que começar por aí, né? Eu falo sempre isso também. Então, às vezes a gente tem até uma limitação cognitiva de entender o que pode ser vida em outro planeta.
Né? Se a gente pegar a história do Homo sapiens, até 70 mil anos atrás, a gente ainda usava pedra. Né? Depois que a gente consegue se comunicar, que nós conseguimos criar tecnologias e evoluir, inclusive cognitivamente. Né? Então, se o Sapiens de 70... Se a gente olhar para os Sapiens lá de 70 mil anos atrás, fala, cara, os caras eram meio devagar. Talvez os Sapiens daqui 1000 anos à frente olhe para a gente também, ou 50 mil anos à frente, e fale, pô, o pessoal daquela época não entendia nada. E talvez consiga conceituar outros tipos de vida que a gente não consiga imaginar agora. Porque é um pouco solitário, né? A gente tá sozinho, só nós, assim, não é algo tão especial, tão... Essa aí é a grande pergunta, né? Tamo junto. Okay, eu devo ficar aqui no planeta mais uns 50 anos, acredito. Então a gente vai acompanhando qualquer coisa, te manda o WhatsApp. Ó, falei, Sérgio, falei que tinha uns caras grandes aí. Agora os caras estão aí, ó, atirando na gente, mandando míssil. Até eu vi o teu vídeo falando... Recentemente teve alguma coisa que um avião dos Estados Unidos atirou e era um OVNI e tal. Eu vi a tua explicação lá. Mas na época eu tinha falado, bom, se era OVNI, ele já viu que a gente é treta, né? Que aqui é míssil, é porrada, é bomba atômica, não tem pão velho pros caras, não. Isso mesmo. Mas a questão de que você perguntou ali de como surgiu a vida na Terra, exatamente, cara, tem o criacionismo, né? Tem toda essa parte que é difícil conversar. Tem a galera criacionista, né? Tirando a galera criacionista. Às vezes as pessoas pensam assim, você acredita em Deus? Acredita. Então você é criacionista. Não sou criacionista. Deus, né? Deus é tudo isso, esses quadros, tá vendo? Essa energia, tudo, enfim, que sustenta tudo isso. Para mim, Deus é isso. Não um ser humano ou alguma humanoide que fica lá em cima... Não uma mente inteligente. Para eles é uma mente inteligente, né? Não se comportou bem hoje, seu feio, vou te castigar. Não é nesse Deus que eu acredito. E tem a do Haldane, que é a mais próxima ali que a gente tem obviamente tem falhas, né? E a gente não... Mas a verdade é que eu digo, às vezes falta capacidade cognitiva, talvez, pra gente. A gente se julga muito esperto, né? De explicar realmente como isso aconteceu, né? Mas eles já conseguiram fazer os experimentos de Haldane e chegar, pelo menos, em compostos orgânicos, né? Sim. Mas nunca saiu um elefante ali do tubo de ensaio, ou uma célula, alguma coisa. Então, até eu lembro quando eu dava aula... E eu explicava, né, essa teoria, né, a hipótese, né, do Haldane. Tinha uma hora que eu falava, e aí rolou um Shazam aqui, bateu um raio e o DNA começou a se replicar, mas no fundo eu ficava, pô, mas isso aqui é... A do Haldane é aquela que eles conseguiram fazer no laboratório, né? Isso, em 1952, isso. Lá, fizeram todo aquele experimento com raio, com tudo, e eles conseguiram criar compostos orgânicos, proteínas, carboidratos. Mas daí fazia a proteína, se juntar com o DNA e com o lipídio, criar membrana, é uma coisa bem complexa, né? E a gente tem a da panspermia, de talvez isso ter sido trazido de outro lugar e chegando aqui encontrou condições propícias. Para que pudesse. No caso da panspermia, eu fico imaginando... Qual ser vivo resistiria a essa viagem, né? Imagino lá a bactéria saindo... mas eles nem falam da bactéria em si. Mas dos compostos, dos compostos. Isso. Mas aí cai na mesma do Haldane. Então você tem da sopa, eu tenho as letrinhas e começa a formar palavras. Também é difícil, né? De você... No fundo, chega no mesmo ponto. Sim. Então, a partir de um determinado ponto, as duas se encontram. O caminho é o mesmo. Isso mesmo. Né? Tá, beleza, chegou. E agora? Agora se juntaram e virou uma célula. Esse passo até a célula... Ele é complexo, né? De você ter do não vivo surgir o vivo, né? Então é bem... E tanto que tanta gente conversa até hoje, ninguém... Não chega. Queria eu estar aqui há 4 bilhões de anos atrás para poder ver, falar, né? Galera, é o seguinte, foi assim e fiquem tranquilos, mas deixa o pessoal se matando aí com isso. Até a água, né? A gente não sabe como que... Uma das grandes discussões que tem principalmente dentro da geologia, né, planetária, que a gente chama... É o lance de como a água veio parar aqui na Terra. A gente não tem... Existem várias ideias, nenhuma delas é completa. Talvez seja por um caminho híbrido, que uma parte veio de asteroide, uma parte de cometa, uma parte era água que a Terra mesmo tinha durante a formação. Isso. Mas se você pegar cada uma delas separadas... Que eu sei, da água que já tinha aqui, que era parte e foi... Então, porque essa aí, talvez essa aí pode ser um pouco... Porque, como a Terra formou muito perto do Sol, os elementos voláteis, na verdade, era para ter sido tudo espalhado e ido embora. Sim. Mas uma parte pode ter ficado. Então, essa aí a gente chama da Terra molhada.
Sim. Essa hipótese aí é a primeira terra molhada. Que a terra já nasceu molhada. Mas aí a gente faz as contas hoje e vê que nenhuma delas sozinha bate com a quantidade de água que teria. Entendi. E aí, como que explica? Então, vira e mexe nas revistas Nature, na Science, quase todo mês sai um artigo sobre a origem da água. Porque é um negócio complicado demais. Começaram a pensar que era de cometa. Sim. Depois, quando o Halley passou, a sonda passou perto do cometa. E viu que, opa, é mesmo, tem água no cometa. Passou uns anos, o cara falou, cara, esses dados aqui estão tudo errado, porque o equipamento tinha um problema. Aí passou outra sonda no cometa e falou, a água não pode, a água lá é mais pesada, deutério. E aí, cara, começou uma... Então E a água que é fundamental para a vida? Isso, mas a água é fundamental para a vida que a gente conhece. Que a gente conhece. É isso que eu sempre digo. Então a gente está procurando a água, mas às vezes nem precisou de água. Não sei. Tá entendendo? Entendi. Então podem ter várias variáveis aí que não estão no nosso radar do que seria. Você acha que seria mais legal a gente encontrar uma vida parecida com a nossa ou uma diferente? Seria mais legal? Não, diferente, né? Diferente? Diferente. É? Né? Uma coisinha mais... É difícil imaginar, né? Tenta imaginar um ET, né? É sempre humanoide, né? Mas aí ele é verde, tem os braços compridos. Às vezes é um monstrinho, sei lá, cara. Não, mas eu falo diferente assim, porque a nossa é baseada no carbono. O pessoal fala muito no silício. No silício, é. Que é um elemento que pode ter várias ligações sim, no silício, exatamente. Que ele pode se comportar como carbono. É. Exatamente. Você acha que seria mais legal encontrar uma diferente? Ah, sim, né? Até pra gente aumentar o nosso espectro de criatividade e ser mais diferentão, né? E o que você acha que causaria? Descobriu vida. Caramba. O que você acha que ia virar o mundo? Eu acho que a distância seria muito grande, né, para acontecer alguma coisa. Eu acho que eles chegando aqui... Não. Tô falando assim, anunciam amanhã. Aqui, ó, tá comprovado, descobrimos vida em outro lugar no universo. Segue a vida do jeito que tá. Você acha que segue? Acha que muda alguma coisa? Eu acho que ia mudar coisa pra caramba. Tipo o quê? Cara, eu acho que, primeiro, religiões, muitas iam acabar e muitas iam surgir. Principalmente aquelas que falam que o ser humano é um negócio especial, do Criador. Pô, como que o Criador agora criou um outro negócio do outro lado do universo, cara? Ué, pode ser, por que não? Não, beleza, não, pode ser. Não, tô entrando na discussão do... Isso. Criou lá, a gente que não sabia, entendeu? Agora estamos sabendo. Pô, não somos filhos únicos, entendeu? Exatamente. Sacanagem, Criador. Pô, zoou com a gente, vai ficar com ciúmes, talvez. Mas acho que criar novas religiões, obviamente, de repente... Acho que novas iam surgir na mesma meia hora depois, já ia ter um monte de religião nova. Porque dá pra inventar uma desculpa e falar, não, gente, não sabia, mas segue a vida aí, segue rezando, só que tinha um outro filho do casamento aí que a gente não sabia, descobrir agora e vamos pra cima. Eu acho que teorias da conspiração iam borbulhar para todo lado. Mas já existem, entendeu? né? Mas acho que as pessoas estão tão preocupadas em pagar suas próprias contas que eu acho que a vida segue. Talvez mesmo? vire um murmúrio de WhatsApp, talvez assim. Mas você tem uma visão boa, cara. Eu tenho uma visão de que... Eu tenho uma visão catastrófica. Eu vejo isso por causa das questões, por exemplo, climáticas, né? São muito mais... impactam muito mais a vida das pessoas, né? Já está impactando e vai impactar mais para frente. E mesmo assim... as pessoas seguem suas vidas para pagar suas contas e até entram nas fake news, no negativismo, e que não existe, e polarizando a discussão, que isso é coisa de comunista e não sei o quê. Sim. Enfim, mas tá na cara das pessoas, chove menos, tem seca, foi o dia mais quente da Terra agora, segunda-feira, já registrado, foi segunda-feira, né? Cabe registrar aqui. E hoje as pessoas estão aí. Você tá fazendo suas coisas, tô gravando comendo minha esfirrinha numa boa, né? Exatamente. Eu falo, pô, tem ET, tá perto? Não. Tem risco deles chegarem aqui e explodir tudo? Não. Pô, então estamos na paz, irmão. Tranquilo, deixa eles lá. Vamos tentar mandar um negocinho lá, umas ondas de rádio, que vão chegar aqui, sei lá, 250 anos, aí eles respondem de lá e a gente vai numa boa, assim. Porque isso aí que você falou é verdade mesmo. O lance até do negócio de mudança climática e tal, é que tudo vai impactando aos poucos, né? Mas um impacto forte, provavelmente, talvez nós não vamos ver. Então, isso acaba deixando, né, cara, essas coisas meio distante do ser humano, né? E você, né, que é da área de biologia, eu que sou da área de geologia mesmo, na minha área mesmo é geologia, que são coisas assim que, não, daqui 200 mil anos, caiu, o dinossauro foi extinto 66 milhões de anos. É um negócio, cara, que é muito... Você não consegue imaginar, cara. O cérebro não consegue. É que o cérebro humano, ele não foi feito para pensar no futuro, né?
Por muito tempo, a evolução humana, a gente vivia o presente, era comer ali, né, caçador-coletor, a gente vivia meio na savana ali, ou na Europa ali, na Ásia, enfim, onde a gente estava, pensando, cara, eu preciso comer hoje. Não tinha essa questão de se planejar para o futuro, de guardar, né, de economizar, isso vem com a agricultura há 10 mil anos. Antes disso, quando a gente era caçador-coletor, não tinha isso. Pô, o que eu vou fazer daqui 5 anos? Então, o nosso cérebro evoluiu para pensar no presente. Por isso que é tão difícil as pessoas abrirem mão de coisas do presente em troca de coisas melhores no futuro. Até coisas boas, não só mudanças climáticas. Sei lá, poupar dinheiro. Por que é tão difícil? Porque as pessoas querem usar hoje, agora. O nosso cérebro evoluiu assim. Então, quando você tem que se planejar para o futuro, é contra-argumentativo, é contra-evolutivo mesmo. Você está indo contra a sua natureza. E aí existe aquela força de vontade que a maioria das pessoas não tem, né? Que, vamos lá, willpower, né? Que a galera... A força de vontade, para que você consiga ir contra a sua natureza. Ir para a academia, por exemplo, né, é contra a natureza. Por quê? Porque a gente foi moldado ao longo da evolução para poupar energia, né? O caçador-coletor, ele andava, conseguia lá seu alimento, mas quando conseguia, ficava na caverna tranquilo, economizando. Então, por isso que essas questões de tudo que envolve o futuro, não só as mudanças climáticas, sempre é difícil conversar com as pessoas. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.